Está meio fora de foco, mas tá assim, né? Tá ruim aqui. Tá. Bom, pessoal, a doutora Ju da Pneu vai falar para a gente que a TT de alto fluxo na pressão respiratória hipoxêmica. Obrigado, Ju. Obrigada a vocês pelo convite. Oi, gente, tudo bem? Vou fazer uma coisa bem informal, vocês podem me interromper. Peço desculpa que os slides estão em inglês, eu tenho uma versão dessa aula igualzinha em português, mas a única que eu tenho em português aqui está desatualizada. Enfim, não tem muita coisa escrita, então vai ser bom. Esses são meus conflitos de interesse. E acho que eu vou começar pensando assim, essa aula ia ser interessante se ela fosse daqui a uns 2 meses, só depois eu percebi que vai sair um estudo grande que vai responder uma série de perguntas que a gente vai discutir aqui. Mas o que eu mais queria discutir com vocês são as aplicações de cateter nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória. Então, por que a gente quereria usar cateter nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória? Isso é meio básico, né? Quando a gente está diante de um paciente com insuficiência respiratória, o jeito mais eficiente de lidar com a insuficiência respiratória é intubação e ventilação mecânica invasiva. O paciente fica completamente na sua mão, você pode tirar o esforço do paciente, você escolhe exatamente qual é o volume corrente, você pode medir pressão de platô, pode medir pressão de extensão, mas o preço que a gente paga por controlar tudo isso é deixar o paciente sedado, é enfiar um tubo que ele não consegue mais falar nem engolir. Então, levando em conta essas duas coisas, em geral, a gente prefere não intubar os pacientes quando é possível. Mas o grande quê da questão é saber quando que eu vou passar para esse lado, intubar o paciente, e quando eu posso utilizar algum sistema de ventilação não invasivo. Quando a gente pensa em ventilação não invasiva, e aqui eu estou falando suporte não invasivo, vale para VNI, com 2 níveis de pressão, vale CPAP e para cateter nasal de alto fluxo, a gente está sempre levando em conta duas coisas que são as vantagens e desvantagens. Né? Principais vantagens de ficar com modo não invasivo é não precisar de sedação, manter fala, manter deglutição, o paciente está consciente, o paciente consegue se mover, tem mais mobilidade. Mas as desvantagens, a primeira, a gente não controla a via aérea, isso em alguns pacientes é problema. Quando a gente vai fazer algum procedimento, pode ser um pouco mais complicado. Uma coisa é passar um catéter venoso central na jugular de um paciente intubado, outra é fazer isso no paciente que está na VNI, por exemplo, ou mesmo no catéter nasal de alto fluxo, que tem os fixadores, e o paciente tem que estar sentado. E o maior risco de todos, a maior desvantagem é que, às vezes, a gente se empolga e atrasa a intubação. A gente vai querendo muito não intubar o paciente, e, às vezes, isso pode estar ligado a uma série de coisas, desde uma pessoa muito novata não saber reconhecer, não acho que seja o caso em geral de vocês, acho que a coisa mais comum é um tipo um wishful thinking, sabe? Eu queria muito que esse paciente respondesse a ventilação não invasiva, um sistema não invasivo. Eu queria muito não intubar ele, porque eu sei que intubar é pior. E a gente fica se apegando a poder não intubar aquele paciente. Ele respondeu nas primeiras 2 horas, mas agora não está respondendo mais. Mas ele respondeu, será que a gente não consegue fazer ele responder de novo? E nessa perda de tempo, a gente acaba prejudicando o paciente. Aí, para isso, tem um monte de avaliações, todas observacionais, mas que mostram que esses pacientes que a gente, depois que se a gente tivesse bola de cristal, a gente soubesse quem são os pacientes que a gente vai terminar intubando, esses que a gente terminou intubando, se a gente demorou muito para intubar, é pior para eles do que se a gente tivesse intubado logo de cara ou um pouco mais precoce. Como a gente não tem bola de cristal ainda, a gente precisa aprender a reconhecer um pouco esse ponto e não é muito fácil. Na insuficiência respiratória hipoxêmica, que a gente vai falar hoje, essa balança pende ainda mais um pouquinho para o lado da desvantagem. Porque, além de tudo que eu já tinha falado antes, o que a gente tem é um monte de estudos que, na média, falam que esses pacientes respondem, na melhor das hipóteses, 50% desses pacientes falham. Então, quando a gente está falando de DPO6 exacerbado, com hipercapnia, a gente está falando de edema agudo de pulmão, esses pacientes têm alta taxa de resposta quando bem indicada a VNI. Agora, para paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, se a gente pegar a média dos estudos, 50% falha. É quase jogar uma moeda para cima para saber que de cada dois que você está tratando, um não vai responder a esse tratamento. E aí, para esse, mais do que nunca, a gente vai ter que saber identificar esse ponto aqui para não atrasar. Né? Então, para esses pacientes, sempre teve um pouquinho mais de reticência de usar estratégias não invasivas para quando a insuficiência respiratória está francamente instalada.
Eu vou só relembrar que eu vou falar só desse pequeno pedacinho aqui hoje, tá? Que é insuficiência respiratória hipoxêmica. Eu não vou falar de pós-extubação, eu não vou falar de uso de cateter nasal de alto fluxo durante a intubação, que tem recomendação também. Não vou falar de asma, nem DPOC, nem cuidado paliativo, nem criança, nem edema agudo de pulmão clássico, porque, em geral, apesar de ser uma causa de insuficiência respiratória hipoxêmica, aqui a gente vai estar falando de pneumonia, SARA, que muitas vezes é por pneumonia, sepse, pacientes imunocomprometidos são as populações, e COVID são as populações que a gente vai estar, dos estudos que eu vou mostrar para vocês. Tá? Sobre o funcionamento, eu acho que esse slide está ficando quase caduco, porque ninguém sabia como funcionava um cateter nasal de alto fluxo antes da pandemia, depois a gente ainda tem bastante aqui, vocês têm nas vezes todas? Tá. Então, sei lá, eu lembro que a gente não tinha esse catéter em 2020. Eles apareceram, nem sei de onde eles brotaram. Eles brotaram em 2020 aqui, junto com os videolaringoscópios. Então, desse slide, o que eu acho que é importante? É lembrar que, no fundo, você pode ter qualquer sistema, desde que você tenha um misturador de oxigênio que você tenha controle. Então, a vantagem é eu saber quanto é FO2, é uma das vantagens desse sistema. Mas a outra principal é ter um fluxômetro de alta, que consegue gerar altos fluxos. Se a gente pensar naquele que a gente liga o catéter baixinho, ele é um fluxômetro também, né? Mas ele vai até 10 litros por minuto. Então, a gente precisa de um fluxômetro que, se a gente pensar, quando você põe esse treco na rede do hospital, o fluxo que a rede tem é super alto, por isso que faz barulho quando está fixando a pecinha lá na régua de gases da UTI. Então, esse é um aparelho diferente daquele outro, ele tem uma resistência diferente, ele, do ponto de vista de hardware, muito mais sofisticado do que o outro fluxômetro de catéter comum, e por isso ele consegue dar um fluxo bem conhecido e também alto, tá? E porque o fluxo é alto, você tem que esquentar e umidificar, senão seria insuportável, porque ia ressecar muito as vias aéreas e não ia dar certo. E a outra coisa importante é que esse catéter entra meio enfiado dentro do nariz, diferente do catéter de baixo fluxo, que é de propósito mais ou menos frouxo no nariz do paciente. Então, essas são as 3 características do catéter nasal de alto fluxo, que tem a ver com por que ele funciona melhor do que, sei lá, uma máscara ou um catéter de baixo fluxo na insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, ele vai produzir alto fluxo. Isso vai fazer com que a gente lave totalmente as vias aéreas superiores. Então, ele cria uma espécie de turbulência também de lavagem. Então, ele lava. Quando a gente termina, de qualquer um de nós aqui, se a gente pegar o ar que está na nossa traqueia no final da respiração, ele é rico em CO2, que ele acabou de sair de dentro do sistema respiratório. Quando você usa esse catéter, você lava esse ar, ele fica pobre em CO2 e rico em oxigênio. Então, com isso, você consegue reduzir o trabalho respiratório, porque a pessoa quase não... A gente reinala um pouco de CO2 aqui. A gente tem folga para isso. O paciente de insuficiência respiratória, qualquer CO2 que você tirar dele vai ajudar a ele não ter que fazer tanto trabalho para respirar. E a mesma coisa para o oxigênio. Você enche as vias aéreas superiores de oxigênio, né, de um ar rico em oxigênio, e com isso o paciente precisa de menos oxigênio. Então, é importante ser úmido e quente, a gente já falou disso, aumenta o conforto e também diminui o trabalho respiratório. E mais do que isso, tem os estudos falando que isso acaba gerando uma espécie de uma PIP de até uns 8 centímetros de água. Também pode ser bastante benéfico, e acho que a outra vantagem é pensar que ele gera um pouquinho de PIP, mas não muita. Também, muita PIP em alguns contextos pode ser ruim. Aí tem um monte de estudo mostrando que, de fato, você tem efeitos fisiológicos no trabalho respiratório, isso aqui é PTP, né, o produto pressão-tempo, em média caindo para a maioria dos pacientes, para alguns caindo muito, para alguns eventualmente subindo, mas digamos que é a raridade, estão caindo bastante. Aqui a variação, esforço do paciente caindo com o uso do cateter nasal de alto fluxo comparado com uma máscara, e a relação PO2 e FO2 aumentando. Então, o único jeito da relação aumentar seria se você tiver, de algum jeito, melhorando ou a complacência ou a relação entre a ventilação e a perfusão, né? Então, aqui, provavelmente, algum efeito dessa pequena PIP aí que a gente aplica. Então, de benefício fisiológico bem conhecido, e também, à medida que a gente foi conhecendo clinicamente, isso ficou mais claro. Esse é o primeiro estudo grande que avaliou o catéter nasal de alto fluxo, um estudo de 2015, então pensem que ele deve ter sido realizado entre 2012 e 2013, tem 10 anos,
Então, algumas coisas que mudaram de lá para cá. Ficou conhecido como Florale, é o estudo da rede de UTIs francesa, que tem um monte de estudos em insuficiência respiratória, fazem um bom trabalho de fato, recrutar pacientes em várias UTIs com diferentes características na França. Acho que traz, por um lado, de algum jeito, uma validade externa, de você pensar, não estou escolhendo só UTI super especializada. Por outro lado, por algum motivo, o que acontece na França é um pouco diferente do que acontece no resto do mundo. Eles respondem a corticoide mais que a gente, respondem a prona melhor que a gente. O critério de admissão nas UTIs na França é muito diferente do que a gente tem aqui, tanto no SUS quanto na rede particular. Mas, enfim, esse estudo não é um estudo grande, é um estudo relativamente pequeno, tem mais ou menos 100 pacientes em cada braço. Tem a desvantagem de ser um estudo de 3 braços, que é sempre desafiador do ponto de vista estatístico, diminui muito o poder para você fazer comparações. E o que eles estavam interessados era na insuficiência respiratória hipoxêmica, que na definição deles era basicamente a frequência respiratória ser mais do que 25, a relação PF ser menor do que 300, e o paciente não podia ter retenção de CO2. Então, critério relativamente abrangente aí. Claro que se o paciente estivesse em choque, se o paciente tivesse controle da via aérea, ele não ia entrar nesse estudo. E esse estudo tem uma coisa interessante que, assim, o desfecho primário era a taxa de intubação. Então, comparando a taxa de intubação entre esses 3 grupos, ela não foi estatisticamente diferente. Mas a gente já vê que parece que a taxa de intubação ao longo dos dias do cateter nasal de alto fluxo ele tende a ser um pouquinho menor. Muito cuidado com a palavra tende. Ela não é menor, porque não tem poder para dizer que é menor, e não quer dizer que se tivesse colocado 1000 pacientes a gente vê isso era menor, quer dizer que a gente está incerto em relação a essas curvas, tá? Então, a interpretação disso aqui não teve diferença na taxa de intubação. Mas, surpreendentemente, apesar, então, de certo modo, a intubação ser parecida, ou a gente pode dizer que ela é comparável entre os 3 grupos, vou pular só isso aqui, a sobrevida foi diferente. Volto lá daqui a pouco. Então, eu já sou mais velha que vocês, eu estava na TS no dia que os caras apresentaram isso numa sessão que chama JAMA New England, em que está lá o editor e o primeiro autor, quando esse estudo foi publicado, então, na TS de 2015. E aí o editor falava, não sei se vocês repararam, é muito difícil interpretar esse estudo, porque o desfecho primário era intubação, e intubação está no caminho, provavelmente, da pessoa morrer. Então, como que aconteceu que não teve diferença na intubação, mas teve diferença na mortalidade? E um monte de hipóteses poderiam explicar isso. Primeiro é isso, que teve uma pequena diferença ali, que não é estatisticamente significante, mas pode ser que a gente já estava vendo um sinal. A outra é pensar que, mesmo que os pacientes sejam intubados, talvez quem é intubado na máscara é intubado numa situação pior, o tempo... Então, vamos dizer, pensando naquelas teorias sobre PCID, sobre lesão infligida pelo próprio paciente, o paciente que ficou na máscara, ele se ferrou mais nesse período, depois, quando ele foi intubado, ele estava pior. Essa é uma das explicações possíveis, ela não é a única. Além de, claro, o fato de ser um estudo, uma amostra pequena, tá? E outra coisa que eles viram, e agora eu vou voltar, é que quando eles restringiram a análise, e aí os números são muito menores, tá? Aí eles partem de 80 a 70 pacientes em cada grupo, aos pacientes mais graves, com a relação PF abaixo de 200, daí você via uma separação entre os 2 grupos. E é difícil também, uma outra coisa de querer explicar esse estudo só pensando em tamanho de amostra. Acho que uma coisa que também e eu lembro também nessa tese, dessa grande discussão, que é por que a não invasiva foi tão mal? Né? Se a gente estiver pensando mesmo em PCID, por exemplo, a não invasiva deveria dar também algum grau de proteção, porque ela também dá uma ajuda inspiratória, então você, de certo modo, poderia diminuir o trabalho que o paciente está fazendo. E eu acho que na época em que esse estudo foi publicado, não tinha muita a resposta. Talvez também, inclusive, a gente não saiba qual é a resposta. Mas o que esse estudo trouxe primeiro foi falar esse método, que tinha um monte de estudo pequeno, olhando para isso, mas todo mundo falava, super legal, mas um paciente grave eu vou pôr na ventilação não invasiva. Se eu tiver um ventilador e uma máscara, eu prefiro pôr esse paciente na ventilação não invasiva. Esse foi o primeiro estudo que falou, não sei, hein? Pode ser que seja melhor pôr o paciente no catéter nasal de alto fluxo. Então, trouxe essa ideia de que essa é uma estratégia, no mínimo, tão boa quanto não invasiva para evitar a intubação e talvez melhor para evitar mortalidade, mas é claro, é um estudo pequeno. Por outro lado, quem é que ia fazer, além dos brasileiros,
um estudo maior que esse para testar diferentes métodos de ventilação de suporte não invasivo. Então, depois desse, tem um monte de estudos. Eu acho que, assim, antes da Covid, acho que dá para a gente olhar para esse estudo aqui. Esse estudo foi publicado, eu lembro de ler esse estudo na UTI Covid em 2020. Então, está aqui a data de publicação. Então, essa é uma meta-análise de estudos de suporte não invasivo pré-Covid. Eles publicaram em 2020, então eles devem ter feito a revisão sistemática, sei lá, com estudos até 2019, por exemplo. Não me lembro de cabeça, deve estar escrito na metodologia, mas certamente pré-Covid. Então, eles estavam atrás de estudos de suporte não invasivo para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. De novo, aqui não tem DPOC, não tem edema agudo de pulmão. E eles fizeram, então, essa revisão sistemática, tem 7 estudos incluídos, de uma população bem mista, tinha imunossuprimido, não imunossuprimido, mas relativamente grande em comparação com o que a gente tem epidemiologicamente, dependendo de onde vocês trabalham. Eu e o Rogério trabalhamos num hospital em que tem um monte de pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica de imunossuprimido, que é um hospital de câncer. Quem tiver na UTI, que dá cobertura ao TMO, vai ter um monte de paciente assim, mas se você tiver numa UTI geral, médica em geral, você não está. Então, quem tiver na UTI DMI, se ainda tiver pacientes com AIDS, mas em geral é uma parcela relativamente pequena das insuficiências respiratórias. Então, aqui, lembrar que teve esse peso relativamente grande. E aí, direto para os resultados. O que eles viram? Então, pensando, a gente está falando aqui pré-Covid, gente. Para evitar intubação, catéter nasal de alto fluxo comparado com oxigênio convencional, seja na forma de máscara não renalante, máscara aberta, oxigênio baixo fluxo, um risco relativo menor do que 1, mostrando proteção, então menor taxa de intubação para o catéter nasal de alto fluxo, e o intervalo de confiança quase bate no 1, mas não bate, com uma certeza moderada, então tinha 7 estudos, um pouco de heterogeneidade. Quando comparava catéter nasal de alto fluxo e VNI, risco relativo de exatamente 1, ou seja, nesses estudos, e eles tentaram fazer algumas comparações indiretas, nesses estudos, não dava para dizer que um desses 2 métodos de suporte não invasivo é superior ao outro, e tinha alguns estudos com capacete já nessa época. Então, eles também têm esse estudo capacete versus catéter nasal de alto fluxo, um grande efeito, assim, uma grande redução da taxa de intubação com o capacete comparado com o catéter nasal de alto fluxo. Tá? Então, uma redução, inclusive, maior, tamanho de efeito maior do que o catéter nasal de alto fluxo comparado com o oxigênio. Mas nenhuma dessas, nessa meta-análise, nenhuma dessas estratégias era superior à outra em termos de mortalidade. Bate de novo com o que a gente falou sobre o fluorário. Que engraçado a taxa de intubação ser diferente, a mortalidade ser igual, ou que engraçado a taxa de intubação ser igual e a mortalidade diferente. Então, para a gente lembrar que para esses pacientes com insuficiência respiratória serem intubados, às vezes certamente pode estar no caminho para ele morrer, mas não é a única determinante de dizer esse cara vai morrer. Tá? Isso deve ter a ver com um monte de coisas, inclusive com essa coisa super difícil que é definir que horas você intuba o paciente. E saber intubar a pessoa na hora certa, né? Com muitas aspas, porque a gente não sabe qual é a hora certa. Tem outra revisão dessa época, essa é uma revisão da Cochrane, mostra mais ou menos a mesma coisa, mas eles incluíram muito mais estudos, mas aqui eles estavam olhando só para o catéter nasal de alto fluxo, e aí tem 31 estudos, mais de 5.000 pacientes. Quando eles compararam o catéter nasal de alto fluxo contra oxigênio, tinha menos taxa de falha. Por que é taxa de falha aqui? É ou entubar, ou para o paciente que estava escrito, eu não quero ser entubado, o paciente morrer ou ir para cuidados paliativos. Tá? Então, também catéter nasal de alto fluxo reduzindo a falha do método não invasivo, e quando comparava o catéter nasal de alto fluxo com VNI, não tinha diferença, e de novo, sem diferença na mortalidade. Então, são 2 meta-análises com metodologias um pouquinho diferentes, mas as 2 muito bem feitas, e acho que a gente pode tirar de mensagem aqui, é que, excluindo o COVID, catéter nasal de alto fluxo é provavelmente tão bom quanto ventilação não invasiva. É melhor do que o oxigênio de convencional,
E talvez, né, pensando na meta-análise do Bruno Ferreiro, talvez seja melhor o capacete do que todos esses outros dois métodos, ainda que depois isso não tenha se confirmado nem no COVID, nem em outros contextos. E aí tem até uma diretriz de tratamento clínico para uso de cateter nasal de alto fluxo também de antes da pandemia, tá? Qual é a diferença disso para a meta-análise? É porque aí eles vão lá e escrevem umas recomendações, tá? Então, aí eles fizeram essa pergunta, quando que a gente deve usar um cateter nasal de alto fluxo no contexto clínico? Mas aqui eles não estão falando só de insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, mas eles deram uma forte recomendação para insuficiência respiratória hipoxêmica quando comparada com oxigênio. Tá? Então, se você tem um paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, é melhor cateter nasal de alto fluxo do que uma máscara não reinalante, desde que esteja disponível. E aí, tem outras recomendações condicionais, por exemplo, o paciente que acabou de ser estubado, mas a gente não vai falar disso, de pós-operatório em cirurgia cardíaca e torácica, e durante a intubação eles não fizeram nenhuma recomendação. Então, vamos focar no que a gente está olhando aqui hoje. Tá? E aí veio a COVID, e aí com a COVID um monte de estudos de cateter nasal de alto fluxo, e finalmente algumas situações de comparação de cateter nasal de alto fluxo com outros métodos não invasivos, que a gente não tinha, eu não me lembro, não tinha nenhum grande, exceto o Florali, comparando cateter nasal de alto fluxo com o VNI. Mas aqui apareceu alguns. Então, dessa fase, tem um monte, gente, eu nunca ia conseguir trazer tudo para vocês. Eu trouxe os que eu acho que são, de algum jeito, um pouco contraditórios, para a gente lembrar que nenhum desses estudos respondeu essa pergunta de maneira definitiva ainda. Esse é um estudo colombiano, eram só 3 UTIs, com esse pequeno viés aí de um ambiente bem controlado, 200 pacientes, com COVID com a relação PF menor do que 200, tá? E eles estavam olhando de novo para a taxa de intubação. Quantos por cento dos pacientes foram sendo intubados ao longo do tempo? E a gente vê que a taxa de intubação em laranja aí do grupo que recebeu ventilação com cateter nasal de alto fluxo foi menor do que o pessoal que recebeu oxigênio convencional. Tá? E essa diferença foi significante. Mas desse jeito aqui, eu acho que é o único com essa característica. Depois foram surgindo outros estudos. Então, esse aqui, vamos lá, ver que pergunta é essa. Entre pacientes na UTI com COVID-19 e insuficiência respiratória moderada a grave, oferecer precocemente um CPAP com capacete, né, uma VNI com capacete, aumento do dia livre de suporte ventilatório. Então, também já surgiu esse desfecho aqui, que eu acho que, infelizmente, se consolidou, porque eu acho um desfecho um pouco mais óbvio da gente entender, comparado com cateter nasal de alto fluxo. Então, não é muita gente, tá? 100 pacientes, muito mais homens do que mulheres, porque era a cara da COVID, metade com CPAP de capacete, VNI com capacete, e a outra metade com cateter nasal de alto fluxo. E aí, então, o desfecho primário era dias livres de suporte ventilatório. Quando a gente olha para dias livres de suporte ventilatório, com capacete foi 20, com o alto fluxo foi 18, tá? E a diferença entre eles foi não significativa. Então, não teve diferença entre os dias livres de suporte ventilatório entre esses dois grupos. Mas, estranhamente, teve uma diferença na taxa de intubação, que não era o desfecho primário deles. Tá? Então, quem estava com cateter nasal de alto fluxo foi muito mais intubado do que quem estava com o capacete. A gente poderia pensar, tudo bem, então não mudou dias livres de ventilação, porque você põe o cara no capacete, ele não é intubado, mas ele não consegue sair do capacete. E o cara que está mais gente que está no cateter nasal de alto fluxo acabou sendo intubado, e quem não morreu foi rapidamente estubado, por isso tem alguns dias livres de ventilação, porque quem não é estubado, em geral, a gente conta como 0. Enfim, tem vários jeitos de interpretar isso. E, de novo, essa história de que nem sempre intubação é o desfecho único, nem suporte ventilatório e, no final, nem mortalidade. Mas, enfim, acho esse estudo interessante porque é um estudo com uma amostra relativamente pequena que mostra aí uma tendência interessante que tem, acho que dados também interessantes sobre isso aqui no Brasil não publicados, que foi a experiência do pessoal em Fortaleza com o capacete desenvolvido pelo pessoal da UFC, que eles contam, eles falaram, a gente acha que a gente salvou um monte de vida e um monte de intubação, até porque aqui, de fato, vocês sabem, a taxa de intubação, a taxa de mortalidade para quem foi intubado no Brasil foi 80%.
né? Então, de fato, você evitar que alguém fosse entubado no contexto de uma UTI que tivesse muito sobrecarregada e com muitas outras dificuldades e com um monte de outras complicações, tipo as pessoas morrerem porque elas estão com infecção de catéter venoso central, você não entubar a pessoa e mantê-la num capacete pode ser vantajoso. E aí, a gente tem esse estudo do grupo do Recovery, que era, agora sim, os estudos mais gigantes, né? Mais de 1.000 pacientes. Aqui com grupos de tamanhos diferentes, porque é aquele estudo de plataforma do Recovery, em que as pessoas elas vão sendo randomizadas, às vezes até de maneira fatorial, para várias intervenções. Claro, você não podia ser randomizada para 2 intervenções ventilatórias ao mesmo tempo, mas, de todo jeito, pelo desenho do estudo, os braços ficam com tamanhos diferentes. Inclusive, esses pacientes podem ter sido ventilados em épocas ligeiramente diferentes. Um grupo aconteceu mais em março, abril de um ano, o outro está lá em agosto, setembro, com todos os problemas que isso traz. Mas, enfim, acho que trouxe informações importantes. Então, aproximadamente 400 pacientes em cada braço, alguns com CPAP, então também é uma grande discussão, por que CPAP? E aqui era uma máscara orofacial e CPAP, não 2 níveis de pressão, nível de pressão 8. Tá? Outro grupo, cateter nasal de alto fluxo, outro grupo oxigênio terapia convencional. Qual que era o desfecho? Era intubação ou mortalidade. Qualquer uma das coisas valia. Então, eles consideravam que era igual. Não sei se quer dizer que eles consideram que é igualmente ruim, mas eles estão pensando talvez em falha do sistema, do método não invasivo. Se eu precisar intubar ou se o paciente morrer, ou mesmo que eu intubar e depois ele morrer, esse método não salvou a vida do paciente, ou não funcionou, tá? E aí a gente tem aqui, taxa de intubação orotraqueal ou mortalidade em 30 dias. Para o CPAP, 36%, para o catéter nasal de alto fluxo, 44%. E aí a gente tem aqui já uma comparação do catéter do oxigênio convencional com essas duas. Quando o oxigênio convencional foi comparado com o CPAP, a mortalidade foi 44%. Quando ele foi comparado com o catéter nasal de alto fluxo, 45%. Essa comparação é por causa do desenho. Vocês podem ficar mais ou menos com a média desses números aqui. Taxa de falha no método convencional foi em torno também de 45%, tá? Então, nesse estudo que a gente está vendo é que o CPAP, quando comparado com o oxigênio convencional, trouxe uma diferença absoluta de desfecho desfavorável de 8%. Que, se a gente pensar absoluto, 8% é bastante, tá, gente? Ainda mais no meio de uma pandemia, tá? Aí aqui, catéter nasal de alto fluxo versus a oxigênio terapia convencional não foi significante, a gente está vendo porque esses números são parecidos. Então, foi um pouco de surpresa pensar, porque fazia tempo que ninguém usava CPAP como uma estratégia de ventilar, em estudos clínicos grandes, como uma estratégia ventilatória não invasiva. E tem outros estudos tentando, de novo, olhar para essas coisas. Então, aqui a gente tem catéter nasal de alto fluxo versus oxigênio convencional. De novo, aqui tem, sei lá, uns 700 pacientes. Qual era a pergunta? De novo, COVID, catéter nasal de alto fluxo para reduzir risco de mortalidade versus oxigênio terapia. Então, aqui, o foco já não é totalmente intubação, tá? Então, o interesse deles era a proporção de pacientes que morreram em 28 dias depois da randomização. A gente tem taxa de 10% para o catéter nasal de alto fluxo e 11% para o catéter convencional. Você fala, ixi. Diferença absoluta de -1, que é obviamente não significante, é basicamente a mesma coisa, então, tanto faz catéter nasal de alto fluxo ou oxigênio convencional, que não bate com os estudos anteriores que eu mostrei para vocês. E então, vocês poderiam pensar, por que eu estou trazendo esses estudos? Vocês podem ou pôr a culpa nos remédios que eu estou tomando para conseguir ficar menos rouca, ou pensar que foi intencional. E eu acho que a gente ainda não sabe a resposta para essas coisas. E, de fato, os estudos foram saindo, ainda mais, imagina na época do Covid. Cada semana saiu um estudo novo, apontando que uma ou outra coisa tinha sido superior àquela que tinha sido inferior na semana anterior. E acho que não tem muito... Nesse ponto, eu diria que a gente não tem muita certeza de qual desses métodos funciona mais. Esse é um
quando saiu o estudo do Recovery, eu e o Zampieri escrevemos esse editorial falando sobre o Recovery e o que tinha acontecido antes dele. Então, Recovery é aquele que tinha CPAP versus cateter nasal de alto fluxo versus oxigênio convencional. E o que a gente achou que a gente sabia naquela época? A gente sabia que tinha bastante dado mostrando que ventilação não invasiva reduz a intubação. No contexto certo, e mesmo para uma parte, né? Com certeza, em vários contextos clínicos, tipo exacerbação de DPOC e edema agudo de pulmão, mas também para alguns pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. E que o cateter nasal de alto fluxo, apesar das coisas promissoras, parecia ter um efeito menos claro. Menos claro por quê? Porque tem um monte de estudo mostrando o benefício, mas de vez em quando aparece um desses, né? Você compara com oxigênio puro e não deu diferença, ou o CPAP foi superior. Então, talvez pensando mais em volume do que em volume de estudos, porque a VNI está aí há mais tempo, tem muito mais estudo avaliando o efeito dela, e o peso grande que tem os estudos de capacete anteriores à Covid que pensaram nisso. Mas parece que nenhuma dessas coisas tem um impacto grande na mortalidade. Então, assim, em termos de... Não é que eles não têm impacto na mortalidade, é que um é melhor que o outro para diminuir a mortalidade. Né? Ainda que a gente não saiba qual o efeito de fato para aqueles pacientes em que a gente acabou nunca intubando. Né? Que outras questões ainda estavam sobrando naquela época? Que interface usar, principalmente por causa desses estudos que falavam a favor do capacete, em relação, será que é melhor usar uma máscara facial? Que modo usar? Essa pergunta eu penso que tinha quase desaparecido e voltou forte com esse estudo do Recovery, que é, para que, eu não sei se vocês já experimentaram, tinha uma época que fazia isso com os residentes da pneumo, a gente descia no laboratório e fazia ventilação não invasiva com a máscara. Ninguém tinha insuficiência respiratória, mas nunca eu achei um residente que achasse que CPAP era igual a ventilação com 2 níveis. CPAP é muito mais desconfortável do que ventilação com 2 níveis, porque CPAP dá mesmo uma sensação, e as pessoas falam que você não está conseguindo soltar o ar. Então, para paciente obstruído é péssimo, por isso que CPAP é horrível para paciente asmático, por exemplo, porque é literalmente, o jeito que você gera o CPAP é gerar uma resistência na expiração. Tá? Então, os estudos acabaram focando em 2 níveis de pressão para garantir, pensando principalmente em paciente de DPOC que não tolera bem CPAP, para você deixar o EPAP bem baixinho e usar uma pressão inspiratória maior. Então, o CPAP tinha meio ficado para trás. Tá bom, se for um edema agudo de pulmão muito clássico, talvez, senão a gente vai para a não invasiva. Mas eu diria que esse estudo e depois outros trouxeram de volta a ideia de que pode ser CPAP, com as vantagens assim, hemodinâmicas que você pode ter com CPAP. Eu diria que a gente ainda tem essa dúvida. E o que talvez seja mais difícil é como combinar essas estratégias. Se a gente for ler com calma qualquer um desses estudos, mesmo o Florale, por exemplo, os pacientes que estão na VNI, no intervalo, ninguém aguenta ficar 24 horas na VNI, porque a máscara machuca, tem que tirar um pouco. Na hora que tirava, os pacientes ficavam com cateter nasal. Tem várias UTIs que fazem isso se você tiver as duas coisas disponíveis. O ruim é que você vai ter que abrir os dois equipamentos, você vai ter que usar o ventilador de VNI e o aparelho do cateter nasal de alto fluxo, vai abrir o cateter nasal de alto fluxo, depois jogar ele no lixo, não reciclável, eu suspeito. E a mesma coisa para a máscara de VNI, né? Então você vai ocupar dois equipamentos e dois descartáveis aí no mesmo paciente. Mas parece que isso pode funcionar muito bem. E lá na UTI respiratória, não sei quem já passou, eu sei que tinha uma época, não sei se isso foi adiante, mas o Edu Leite estava fazendo um estudo que era pôr os pacientes no capacete com o cateter nasal. Que uma coisa que acontece no capacete é um pouco de retenção de CO2 dentro do capacete, né? E um pouco de reinalação. E aí, se você puser o cateter nasal de alto fluxo, você lava isso dentro do... Você não precisa se preocupar com o capacete, você lava a via aérea do paciente, está tudo certo. Dependendo de como você usa a estratégia ventilatória do capacete, você também pode, na verdade, lavar todo o volume do capacete, só fica bem barulhento, e aí também resolver esse problema. Enfim, a gente não sabe como essas estratégias se combinam, não tem estudos ainda fazendo isso, até porque teria que pensar numa estratégia de com que frequência você intercala, e é com certeza mais caro fazer isso. Então vou parar por aqui. Então, acho que a gente está nesse ponto, exceto que tem um estudo grande, que é o Renovate, que é um estudo que foi feito aqui no Brasil, é um estudo desses com
financiamento PROAD, capitaneado pelo pessoal do HCOR e apoiado pela BRICNET. O HC teve a UTI respiratória, com certeza incluiu pacientes. Outras UTIs do HC tinha aqui. Tá. O AC entrou até o braço de imunossuprimido sair. São 1.000 pacientes. E aí os pacientes eram randomizados para cateter nasal de alto fluxo, ou VNI, e vários tipos de insuficiência respiratória. Então, tinha um braço, ele tinha uma randomização separada para edema agudo de pulmão, DPOC exacerbado, insuficiência respiratória hipoxêmica comum, e os imunossuprimidos como um subgrupo separado. E, além de tudo, enquanto o estudo estava andando, começou a COVID, e aí, então, tem uma avaliação separada dos pacientes COVID. Esse estudo está submetido, e a gente precisa... E eu sei o resultado, mas não posso contar, porque senão o Israel me mata. A gente vai esperar, tem que esperar sair a publicação, e não sei também se ele vai por um ponto final ou trazer as respostas, mas 1.000 pacientes é duro de outra pessoa falar, então vou fazer mais um estudo nesse contexto também. À medida que você vai fazendo estudos grandes, em que você fez critérios de inclusão amplos e comparou as estratégias, depois fica difícil alguém falar, vou fazer mais um, vou também recrutar mais 1.000 pessoas, porque é um mega trabalhão, e tem, inclusive, o aspecto ético de você randomizar as pessoas de novo para uma coisa que, eventualmente, talvez já esteja respondida, ou ela está respondida até onde dá para responder. Para aqui, a gente discute um pouco esses aspectos. E aí, o que vocês pensam? Vocês adoram ventilação com cateter nasal de alto fluxo? Odeiam? Queriam ter mais? Deixa eu perguntar um pouco sobre duas coisas, na verdade. A primeira, em relação ao tamanho dos trombos nasais, tá? Que cada paciente médio é fisiológico disso. E a outra pergunta, fazer em relação à monitorização da mecânica respiratória no esporte não invasivo. Tudo bem que a VNI a gente consegue ver corrente, uma coisa, mas na cateter nasal de fluxo tem essa monitorização. Será que teria algum papel, se tem um trabalho alinhamento sobre o uso de impedância nesse cara de cateter nasal de fluxo ou esporte não invasivo? De impedância, eu não sei te responder. Eu acho que o que se popularizou, porque é isso, e a gente adora uma monitorização, né? Vamos conversar. Mas talvez eu esteja talvez só anestesista goste mais de monitorização do que a gente, mas eu não tenho certeza. Talvez seja empatado. Dá muita angústia não saber quanto é o volume, não sei o quê. Então, uma coisa que se popularizou, mas eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, é o tal do índice ROX. Já ouviram falar assim? Nunca lembro a fórmula, tá? Mas eu sei que entra na conta a saturação de oxigênio F que você está usando, como se fosse uma relação PF ou SpO2, FO2, e a frequência respiratória. Então, esse índice se popularizou, tem um monte... Os fisioterapeutas adoram esse índice. Eu não sei porque os fisios gostam mais do que a gente, não sei se é porque eles são mais cuidadosos e param para contar a frequência respiratória dos pacientes, ou porque eles que estão lá instalando o sistema. Eu não sei se vocês usam. Quem usa esse sistema aqui? Quem usa, aplica isso? É engraçado, quando eu ouço essa pergunta em congresso, sempre veio de fisioterapeuta. Não trouxe nenhum estudo de índice ROX. Tem um monte de estudo de índice ROX. O problema é que, mesmo os estudos que apareceram, como eles são um estudo que fala assim, eu quero saber se esse negócio prevê intubação, as pessoas desenham os estudos como se fosse um estudo de teste diagnóstico, aí você fica procurando um valor de corte. E aí o que aconteceu é que tem mais de um valor de corte. Sempre que é assim, a gente começa a ficar desconfortável. Você fala, bom, esse é o valor de corte que funcionou no seu estudo, mas no dele é outro, nos meus pacientes. Qual será que é? E mais ainda, eu acho que fisioterapeutas também, mas médico muito, a gente não gosta muito de usar um número para decidir se a gente vai intubar um paciente, né? Porque, na verdade, assim, se foi surgindo como uma coisa que diz assim, esse cara, esse valor prediz que esse paciente tem alta chance de ser intubado. Você fica calculando esse índice, quando chegar nesse número, você fala, agora eu vou intubar esse paciente. A gente detesta isso, porque a gente tem, e talvez a gente esteja errado nisso, a gente tem a sensação de que a gente vai usar o nosso julgamento clínico para tomar essa decisão. Pode ser que daqui a um tempo alguma ferramenta legal de inteligência artificial consiga fazer uma coisa que é o que a gente... O que o nosso cérebro faz que é melhor do que um índice só? A gente combina diferentes informações para decidir que a gente vai intubar um paciente, né? Você não olha só para a frequência respiratória,
Se a gente fosse intensivista pediátrico, a gente ia falar que a gente olha a carinha da criança. A gente olha um pouco a cara do paciente, né? Aquele cara que tá com o olho meio arregalado, para mim é um fator de risco. O cara que tá com o olho arregalado tá falando, meu, eu tô quase morrendo aqui. Tá ruim para mim. Né? Se a pessoa tá com a cara de assustada, se você tá aumentando a FO2 o tempo inteiro, meio rápido na última hora, ou nas últimas 2 horas. Mas só que integrar tudo isso, a gente tem a ilusão de que a gente integra isso muito bem. Eu acho que a gente integra isso meio médio. E tem uns estudos que falam que isso você aprende, então, quem é mais jovem, que nem vocês, você integra pior do que você integrará no futuro, esses fatores. À medida que você vê muito paciente, vai ficando melhor. Por outro lado, às vezes também a gente vai vendo muito paciente, a gente vai ficando um pouco contaminado por aquele paciente que me marcou, porque ele parecia com o meu primo, e, putz, eu demorei para entubar aquele cara, ele morreu, aí você fica com esse viés, começa a entubar as pessoas cedo. Então, a gente acha que a gente faz isso super bem, tem um monte de estudo dizendo que a gente toma decisão, esses gut feelings afetam a gente tem muito viés que está nessa jogada, então talvez surjam ferramentas legais, porque você fazer um índice preditivo em que eu calculo, sei lá, o SAPS-3 e a partir de tanto, vamos dizer que fosse um SAPS-3, SAPS-3 não servi, mas aí eu calculo o índice ROX, depois eu calculo, sei lá, a idade do paciente, a taxa para o COVID, sei lá, taxa de área de vidro fosco na tomo, não sei o que, eu uso esses 3, 4, 5 itens e falo, esse cara tem alta chance, é melhor eu entubar ele cedo, né? Esses índices a gente não costuma gostar deles, eu não conheço muitos clínicos que confiem nesses índices, mas talvez surja com inteligência artificial uma ferramenta que consiga de fato falar, olha, baseado num banco de dados de 100 mil pacientes parecidos com esse, com esses parâmetros que o seu paciente está agora, a chance dele precisar ser entubado nas próximas 24 horas é de 92%. Talvez nessa hora você já decidisse entubar esse cara. Né? Mas hoje em dia não tem. Então, voltando para a sua pergunta, assim, não tem muito jeito bom de monitorar esses caras. É frequência respiratória, você poderia usar esse índice, mas a gente viu, ele não virou popular entre a gente. Eu acho que a gente acaba usando os critérios que estão nos estudos de que quando que eu entubo o paciente? Quando a frequência fica muito alta, quando a FO2 sobe muito. Eu, por exemplo, antes da COVID, quase nunca eu me lembrava de deixar a FO2 subir mais do que 60 e alguém falar, vou seguindo. A gente geral entubava esses caras por aí, na VNI. Na COVID, eu levei gente para 90% que depois eu não entubei. Talvez vocês também. Então, até esse parâmetro que eu considerava uma das coisas que era um corte para mim, começou a subir muito, passou de 60, 60 é o cara que, quando ele está na VNI, se você tirar ele um pouquinho para escovar o dente, não consegue dar 60 como nenhuma outra estratégia, a não ser o cateter nasal de outro fluxo. Né? Você vai escovar o dente do cara, você pôr aquela máscara, a gente põe, né, aquele circuito de ventilador aqui na cara do paciente fazendo aquela fumaça, que não dá 60% dele também. Então, na hora que você vai escovar o dente do paciente, ele fica meio hipoxêmico, às vezes nessa hora você fala, putz, não tá dando. Então, não tem, você vai ter que talvez, ou a gente vai ter que abrir mão de ter tanto controle, porque um pouco tá aí essa história, né? Quando eu estou usando um método não invasivo, eu não tenho monitorização mesmo. Vou ter que ou usar meu julgamento clínico, ou saber, acho que o melhor do que usar o julgamento clínico é ter mais tranquilidade de saber que você está pisando no terreno da incerteza. Eu não tenho certeza. Para ter certeza, eu preciso entubar esse paciente. Se você entubar, você vai ter ele na sua mão, você vai saber exatamente o volume e tal. Para você não precisar entubar esse paciente, você vai ter que abrir mão disso. Eu acho que daí o que sobra para a gente é saber assim, eu não tenho muita certeza. Eu tô com esse paciente, pode ser que talvez eu já devesse ter entubado ele, eu não tenho certeza. Ao invés de se apegar em certezas. Por isso que eu acho que também os índices não funcionam para a gente. Você teria que falar, beleza, enquanto o índice está abaixo de tal número, estou tranquilo, esse cara vai ver e vai dar tudo certo para ele. No minuto que ele cruzar essa linha, eu entubo, porque ele não tem chance de ficar. Como a gente sabe que é um espectro, não é assim, não tem acho que não tem uma boa resposta para você, vai ter que aceitar a incerteza. Sim. Para mim, pelo menos, quando a gente coloca no KNAF, a gente está querendo ganhar tempo para melhorar. Né? E eu uso da VNI um pouquinho ainda no KNAF. Eu não sei se você acha que isso ainda é viável. Na VNI, eu tinha aquele mesmo conceito. Lembro que antes do Covid, eu pensava, nossa, não sei nem por que a VNI chega mais que 60, porque não deveria chegar, deveria ser proscrito. Depois do Covid, isso caiu por terra, ou então deveria ter caído outra vez. E aí, pós-Covid, às vezes eu acho que eu me sinto contaminado pelo Covid de um cara que não tem Covid e eu estou fazendo
100% que vai dar tudo errado. Mas eu ainda uso aquela ideia de, daqueles estudos observacionais de VNI, se ele começou a somar disfunção orgânica, se ele começou a usar droga rotativa, porque aí acho que esse tempo, a chance de ser curto é menor. E aí, se ele for somar disfunções, o tempo que eu vou ter que manter ele no empinado vai ser muito longo e ele vai dar ruim. Eu uso, ainda, minha seriazinha que é foda comigo. Eu uso isso, às vezes. Que bom. Vai chegar uma idade que eles vão querer falar menos. Trago notícias do futuro. E aí, então eu uso isso. Isso ainda. Você acha que isso dá para ser usado em empinado? Eu acho super. Acho que esse é o jeito de fazer, né, Pedro? Acho que talvez o difícil. Somar disfunções orgânicas é um jeito legal. Porque tem alguma objetividade. Totalmente. Qualquer uma dessas estratégias, teoricamente, só funciona por um período curto. Eu acho que VNI tem a desvantagem que é o seguinte, eu acho que ela... lembra da nossa vida pré-pandemia, que eles são mais novos, talvez eles ainda não tivessem com a mão na massa. Quando a gente não tinha o cateter nasal de alto fluxo, o que acontece? Pouquíssimos pacientes ficam 3 dias na VNI. Machuca muito, aperta, o cara começa a cansar, ele começa a ficar desesperado, a pessoa não dorme. Você não dorme na VNI se você tiver insuficiência respiratória, VNI, FI de 60%. Você está quase morrendo. Você sabe que você não deveria dormir se você estiver quase morrendo, você acaba morrendo, né? Então, o nosso cérebro fala, você tá, né? A pessoa está com toda a adrenal dela tá ativada no máximo, está quase morrendo. Né? Então, eu acho que antes da pandemia, antes do cateter nasal de alto fluxo estar disponível para nós, que o corte para nós é a pandemia, talvez já tivesse para outras pessoas fosse antes. Para nós é isso. Eu falava, ou essa pessoa melhora rápido ou ferrou. Eu acho que o que o cateter nasal de alto fluxo traz de vantagem para vir para mim é isso, é pensar que eu tenho mais tempo para esperar essa janela. Mas eu tenho sempre que ter essa impressão de que eu estou indo para o lado da melhora. O cara que está piorando, né? O cara que está piorando na VNI ou no cateter nasal de alto fluxo é um péssimo sinal. Mas eu posso ir, ainda vou subindo enquanto ele está tolerando, ainda pensando, está piorando hoje, mas amanhã é o dia da virada. Eu lembro, a gente, é muito engraçado, né? Quando a gente tentava se apegar em qualquer coisa que pudesse dar uma noção de controle no meio daquele mega descontrole que era o Covid, era contar o número de dias. Na pneuma, a gente teve um médico da nossa equipe que ficou entubado na UTI com a gente, ou veio um Covid grave para a UTI com a gente. Era a minha semana. E ele é um cara que eu adoro, um professor importante na minha vida. E aí ele era um cara super colaborativo, a gente pôs ele no cateter nasal de alto fluxo, e cada dia, e era tipo assim, 10º dia do Covid, na primeira onda. 10º dia, amanhã vai melhorar. Ele tinha piorado, veio para a UTI, 10º dia, amanhã vai melhorar. Aí começa com a FI de 50%. Aí no dia seguinte não melhorou e a FI é 60%. 11º dia. E eu lembro, no 14º, eu falei, agora não é possível, agora ele tem que começar a melhorar. E era isso, já o cara com, sei lá, 85% de FI. Ele foi entubado e saiu vivo. Mas a gente precisou entubar. E eu entubei, sabe quando eu entubei ele? Eu nem acredito hoje em dia olhando para trás, mas acabou sendo bom. A gente entubou ele com 100%. O dia que bateu em 100%, agora não dá. Porque não tem mais para onde ir amanhã. Não tem como oxigenar, né? A gente vai pôr ele na câmara hiperbárica ou entubar ele hoje. Mas é isso, que é um cara muito colaborativo, a gente foi ganhando todos esses dias. Olhando para trás, no caso dele, muito único, talvez, acho que também foi bom para ele, porque como ele não fazia muita força, ele ficou relativamente tranquilo, depois ele ficou 5 dias entubado, que é abaixo da nossa média. Então, acho que, de fato, a gente ganhou um pouco de tempo para ele. Só que, como eu não tenho bola de cristal, eu não sei isso, né? Então, talvez, eu acho até que o meu bias de falar, não quero entubar o Bira, não quero entubar o Bira, não quero entubar o Bira, foi me levando um pouco para frente. Como ele estava ótimo, foi dando, mas no final a gente precisou entubar. Então, esse critério é bom, é falar, essa pessoa tá... Acho que outras disfunções orgânicas é um mega sinal. Você fala, que é isso? Vou precisar passar um catéter e ligar droga vasoativa, o cara vai ficar meio hipotenso. A hora que ele fica meio hipotenso, a perfusão fica pior, aí a relação VQ muda toda, e aí o que você estava conseguindo com 70% você não consegue mais. Né? Ou começa a ter uma disfunção renal e aí o cara começa a ficar um pouco congesto, que estava melhorando do Covid ou da pneumonia hoje em dia, acaba sendo prejudicado. Então, esse é um excelente critério. O outro é ter na cabeça isso, que esses métodos, eles são uma janela para a pessoa melhorar. Então, tudo tem que estar ligado a alguma crença real de que aquilo tem chance de passar, de melhorar. Então, é aquela velha história, se é sepse, a fonte tem que estar controlada. Se você não controlou a fonte, você não sabe onde é a infecção, você não tem certeza, o cara continua estando com febre,
a chance da SARA que o cara está fazendo pela sepse melhorar é baixa. Então, talvez essa pessoa, a gente esteja se enganando de achar que a gente está só esperando ela melhorar, porque a gente ainda não fez nem a lição de casa. O Covid era isso, você fala, bom, a gente espera que a gente sabe que todos os vírus talvez tenham essa possibilidade. Eu espero melhorar com o tempo. Uma pneumonia, se você acerta, você tem um antibiótico que cobriu e alguma outra coisa te fala a favor de que a pneumonia está melhorando, você poderia esperar que isso está acontecendo. Mas eu acho que disfunção orgânica é eu também acho que eu também mudei o meu conceito para a VNI, não paro mais dos 60, mas eu não vejo pacientes irem bem com mais de 1 ou 2 dias de VNI, porque eu acho que, em geral, tem que ser... Isso dá certo em jovem, gente com menos de 30 anos, o cara que... E mesmo assim, esse é o cara fazendo um monte de esforço, a gente vai precisar entender no futuro o que isso significa, né? Mas pacientes mais frágeis não costumam aguentar muito tempo na VNI, né? Pessoal, uma coisa que dá muito dúvida justamente nessa questão das funções orgânicas é até que ponto eu passo um limiar de eu estou entubando mais cedo do que eu deveria, ou então eu estou virando uma via aérea fisiologicamente difícil, porque agora ele está instável, agora ele é um oxígeno refratário, bem dentro dessa discussão que vocês estavam tendo agora. A pandemia, como vocês me falaram, mudou muito isso. Até hoje eu não consigo estruturar na minha cabeça quando que eu estou nesse limiar e o que eu fico fazendo. Mas essa é a million dollar question, acho que eu também não tenho essa limiar, nem o Rogério, nem o Pedro, mas ele vai melhorar para você, mas você nunca vai saber exatamente, mas ele melhora, eu acho, com experiência. Você vai vendo um tanto de casos. Inclusive, acho que serve para você olhar para trás em alguns casos e falar, nossa, eu devia ter... Porque aí você vê o desfecho, né? Você fala, nossa, eu devia ter percebido ontem que esse cara precisava ter sido entubado. E tudo bem, porque o único jeito de você aprender é esse. No melhor dos mundos, vai ter alguém do seu lado vai te falar o seguinte, acho que esse cara não está dando mais, vai te ajudar a ver agora que sinais o Rogério está vendo que ele acha que precisa entubar esse cara hoje que você ainda não está vendo, né? E eu acho que, em geral, no começo da nossa carreira, não é tanto que você não viu o sinal, você não percebeu a febre, é que eu acho que você ainda não... Porque tem que integrar muita coisa, a gente tende, no começo da carreira, e aí também depende, eu acho, um pouco também de estilo. Pessoas mais agressivas tendem a ser muito agressivas no começo. É ruim, você começa a entubar todo mundo cedo, isso não é bom. Né? Não é bom para o paciente. E outro que você quer se agarrar numa coisa do tipo, puta, se eu entubar esse cara, ele ferrou. Eu lembro de vários casos que foram emblemáticos para mim na minha residência, que eu falava, nossa, eu lembro de estar super apegada, não queria entubar a menina, porque eu falava, se eu entubar essa menina, ela vai morrer, mas se eu não entubasse, ela ia morrer. E alguém falou, não, a gente precisa entubar ela hoje. Então, isso acho que melhora, mas a gente não tem essa... Ninguém sabe esse ponto, porque eu acho que ele não tem um ponto objetivo, ele não é igual para todos os pacientes, porque tem essas várias coisas que têm vários pesos, e a gente não sabe que pesos são, mas vai melhorar. E aí, acho que na dúvida é pensar isso. Se você tiver na dúvida, aí você vai ter que talvez pensar isso. Tem muita disfunção orgânica? Ou vou deixar essa pessoa à noite num contexto em que vai ser ruim? Não tem jeito da gente não pensar nisso, né? Deixar essa pessoa à noite num contexto em que ela vai ficar menos assistida, então será que não é melhor, no contexto da dúvida, eu me prevenir? Ou, não, é um paciente super idoso que, no fundo, já meio que sinalizou que talvez ele não se beneficie de ser entubado, é uma pessoa muito frágil, você fala, então, nesse contexto, eu vou arriscar de ver se ele melhora, porque eu acho que a intubação também talvez não ajude. Acho que aí você vai pesar essas outras coisas e, de novo, é um monte de coisa um pouco subjetiva. Acho que também vale a pena falar. Não tem um certo e errado, né? Então, você, na época do você era claro, sabe? Se você atravessasse de um tempo para outro, né? Porque havia gente entubada no Leandro e gente entubada no Marcelo. Olha, o cara ficou 20 tantos dias ali e ficou sempre entubado. Você vai ver que o Marcelo tinha gente que ficou 45 dias sem estar entubado. PNI, catéter de alto fluxo 100%, Brona do catéter de alto fluxo 100%, seguiu o jogo e não foi entubado. Fazia bastante diferença quando o cara começava com a disfunção orgânica. Aí era, quando era hipoxemia pura, dava para legal. Mas a disfunção orgânica muda tudo, e aí é uma doença sistêmica, meio bizarra, difícil até de entender o que você faz. Tinha uma posição bem diferente, por exemplo. Até chegou um momento que a gente não colocava mais em eco, e com a tragédia, ele estava bem, né? Era ruim.
é bem difícil fazer. E aí vai muito do que a gente falou, depende de como você está, da sua equipe, da pressão da equipe, com quem você vai estar trabalhando, para quem você vai passar a noite, como você vai pegar ele de manhã, se você for diarista ou não. Então, isso totalmente. Acho que não vai ter uma resposta. Outra coisa ali do setup, não sei se foi o técnico ou alguém do Recovery, quando eles estavam desenhando, foi a mesma coisa da dose de Dexa. Por que eles decidiram 6 miligramas? Porque o coloque é disponível no Reino Unido, então era 6 miligramas. Tinha muito paciente, eles desenterraram, como eles são um país pobre, a gente aqui, eles desenterraram os geradores de fluxo, eles colocaram um setup nos pacientes. Para não perder paciente na randomização, eles colocaram um setup e aí randomizaram para todo mundo. Setup, então, a mesma coisa lá do tempos atrás do Axnet, né? Nem todo mundo tinha ventilador a pressão, então eles escolhem volume e ventilar volume. Então, a setup foi por conta disso. E aí, depois começou o trabalho, não dá para mudar. E funcionou, né? E funcionou. Eu acho que, até pegando o gancho do que o Rogério falou, das vezes que eu fiquei do Covid, esse cliente da hipoxemia pura, ele está confortável, um pouco tacteico, às vezes, mas ele tende a desaturar, mas você não vê tanto esforço. Qual é o momento de tomar esse cliente? E a outra dúvida que eu fico até percebendo é assim, a gente bota tudo no guarda-chuva de insuficiência respiratória hipoxêmica, mas são muitas causas com acometimento pulmonar diferente. Uma coisa é uma pneumonia, que o cara está hipoxêmico, outra coisa é o cara fazendo pulmão de SARA, seja por uma pancreatite, tudo. E o quanto que isso você leva em conta na hora de decidir, eu vou mais para a KNAF desse paciente, esse aqui eu vou investir mais tempo na academia, vou juntar os dois, ou talvez vou pro... Pensando na sua primeira pergunta, eu acho que a gente não tem a resposta para isso, porque não tem nenhum estudo que avaliou. Eu penso que, assim, o que está na balança do paciente que está hipoxêmico, mas não tem muito esforço? Está na balança se essa hipoxemia está fazendo mal para os outros órgãos, na minha cabeça. Principalmente para o órgão nobre, que é o cérebro. A gente não sabe muito bem isso, né? A gente tem, sei lá, tentando lembrar. Tem um estudo do pessoal do Axnet que eles deixavam os pacientes ficarem até 88, né? Tem um estudo de long term que fala quem ficou com saturando 88 tem desfechos cognitivos de processamento de memória um pouco pior lá na frente, mas um estudo único. Então, eu acho que não tem a resposta para o que você está pensando, porque, e de novo, quase que é uma coisa assim, dependendo do contexto onde você está, você fala assim, para eu ganhar esse jogo daqui a 2 anos, uma diferença pequena em processamento, não que eu considero que para mim é um desfecho super importante, cognição, para mim é um desfecho definitivo. Mas para algumas pessoas, talvez menos, e você falar assim, mas se eu entubar esse cara, e no hospital onde eu estou, 80% morre, talvez seja... E ele está bem? Talvez nesse contexto você fala, acho que eu vou segurar essa pessoa um pouquinho hipoxêmica aqui no limite. Eu acho que hoje em dia o que acontece? Quando você tem cateter nasal de alto fluxo disponível, quem é essa pessoa aí na vida real? É alguém que já tivesse com FO de 100% no cateter nasal e está desaturando. Eu diria que eu acho que essa pessoa não tem como estar de verdade feliz, se ela tiver, talvez seja uma espécie de o equivalente da narcose, ou hipoxemia. Então, talvez, eu acho que esse problema meio que sumiu na hora que a gente passou a ter, assim, de pensar que a gente passou a ter acesso ao oxigênio. Então, o cara está com suporte não invasivo, está com FO2 de 100% e está hipoxêmico, esse pulmão acabou. Difícil essa pessoa não ter queda de complacência, difícil ela não... às vezes tem umas coisas que enganam, né? Então, eu não sei se eu ficaria tão tranquila, mas se não for nesse contexto, alguém que está lá na máscara de oxigênio. Eu também não vi, eu não sei, vocês viram um monte de gente hipoxêmico feliz? Eu não vi. Eu vi as pessoas com o olho desse tamanho, não me pareciam muito felizes. Você está assumindo que a intubação dele, que uma parada respiratória durante a intubação é aceitável. Porque aconteceu nas nossas unidades, uma grande intubação com uma parada. Em alguns pacientes, você acha que, olha, o contexto dele, pela idade, eu posso seguir esse risco porque pode faz sentido. Em outros pacientes, acho que não faz sentido. Então, quando você começa a perder a capacidade de pré-oxigenar com uma intubação mais pura, eu acho que tem que ser uma decisão pensada. Olha, está no limite. E nesse caso, eu acho que faz sentido. Se ele parar, eu estou assumindo esse risco, porque eu acho que é o que mais cabe para ele.
Porque não você ficar muito próximo de 5%, você não consegue oxigenar. E aí, acho que se acontecer, você fala assim, sabia. Qual que era a outra mesmo? E quanto que é a diferença Ah, das doenças de base? E eu acho que essa a gente não vai ter exatamente essa resposta, porque, por exemplo, nem o Renovate conseguiu ter essa granularidade aí. Esse aqui é sepsis, esse aqui é SARA. Ficou nesse balaio de insuficiência respiratória hipoxêmica. Eu acho que, de novo, eu acho ruim a gente achar que a gente vai ter sempre muita certeza. A gente ainda mais, acho que o intensivista vai rapidamente percebendo isso. A gente trabalha no terreno da incerteza. Não sei se tem uma coisa que é mais certa, ou se tem uma coisa que vai funcionar melhor. Ou elas funcionam parecidas, ou se elas funcionam diferente, a gente não tem poder para perceber essa diferença. Do ponto de vista pragmático, da meia na mesma. Então, eu acho que pode, assim, meu approach para isso é falar, eu vou usar o que estiver disponível, ou mais fácil, eu falo para esse paciente, eu acho que vai dar super certo catéter nasal. Para esse cara, eu acho que ele está um pouco congesto, eu acho que ele aguenta VNI, vou tentar uma VNI para dar um EPAP mais altinho, por exemplo, sei lá. Eu vou meio por esse caminho. Se eu quiser dar um pouco mais de EPAP, de PIP, e eu achar que alguém que vai se dar bem com uma máscara orofacial, então alguém mais jovem, mais colaborativo, alguém que está afim de entender o que pode ser que seja entubado, né? Um velhinho que está meio em delírio, daí talvez eu vá para esse lado. Acho que você pode ir por esse caminho, lembrando que você está trabalhando na incerteza. Então, pode ser o que tem disponível, o que estava mais rápido, sem achar que você com certeza escolheu o melhor para aquele paciente. O Rogério falou, talvez tem duas UTIs, uma do lado da outra, uma usando uma coisa, outra usando a outra, e mortalidades parecidas, talvez não faça tanta diferença, né? Eu acho difícil até achar o que você vai ter que ir lá. Mas aqui, às vezes, não acontece de estar o aparelho em uso e tal, para a gente acontece um pouco até hoje, eu acho. Queria fazer VNA, os 2 ventiladores estão em alguém. Tá bom, então nesse nós vamos usar cateter nasal de altos fluxos. O Covid aconteceu mais, agora menos, agora está faltando às vezes o tom que está acontecendo. Mas eu concordo com você, idealmente não era para faltar, era para você escolher por qualquer outro critério que não fosse. Isso é parecido com jogar uma moeda, né? Não era para faltar. Minha dúvida é assim, se eu tenho uma patologia que era mais focal ou uma patologia mais disseminada, isso puxaria para outra coisa. Eu, Juliana, eu penso assim, se você achar que PIP pode funcionar para esse paciente, um pouco mais de PIP, eu acho que daí VNI pode funcionar melhor. Porque é isso, o catéter nasal de alto fluxo tem essa história de que pode ser 8, no mundo ideal, cara, de boca fechada. Eu acho que esses estudos devem ter feito, não tenho certeza, mas eu imagino que foram feitos em voluntário saudável. Uma coisa é a pessoa saudável, a quanto de pressão que dá, outra coisa é a pessoa puxando com força, boca aberta. Então, quando eu quero dar, se eu acho que tem um componente de congestão e tal, pode ser que usar uma VNI, se a pessoa for boazinha, pode funcionar melhor. Mas sem baixo grau de certeza. Essa parte mais prática é pensando em respirador bucal. Esses estudos tinham alguma coisa disso? Tem paciente que era bucal? Ou você acha que perde muito efeito? Eu não tenho isso muito na cabeça. Quanto que paciente, se o alto fluxo é suficiente, mesmo ele respirando mais um pouco pela boca, suficiente para dar expulsão ou para dar. Eu penso que se a pessoa está de boca aberta, que eu diria que é a grande maioria de quem está com insuficiência respiratória, né? Quem que a gente vê respirando tranquilo de boca fechada com insuficiência respiratória, né? Deve ter alguma perda, mas VNI também vaza. Então, também tem perda ali. Eu acho que entra nesse bolo, sabe? Eu não excluiria paciente assim. Mesmo, por exemplo, tem uns estudos pensando em vários usos. Sabe, CPAP nasal para apneia obstrutiva do sono. As pessoas dormem de boca aberta e mesmo assim esse CPAP nasal funciona. A gente aqui, o pessoal da disciplina de pneumo, quase não prescreve CPAP para apneia do sono na orofacial. Até porque a orofacial empurra a língua lá para trás e dá uma atrapalhada. Então, a gente prescreve nasal, mesmo para alguém que está na mesma situação que eu hoje, no dia a dia dela de sempre, nariz meio entupido. De algum jeito, você acaba, porque é tanta pressão, que você compensa. Então, por que os CPAPs funcionam? Porque ele é alto CPAP, atualmente ele aumenta a pressão e corre atrás disso. Eu acho que a mesma coisa deve acontecer um pouquinho com o alto fluxo. Se a pessoa tiver com a boca muito aberta,
a PIP que talvez fosse uns 8 cai para uma 6, e a FA2 também cai, porque se você estiver puxando pela boca, ela está puxando 21%. A FA2 que a gente está jurando que é 60, não é 60. Então, não é 60, aí você acaba aumentando a FI ou fluxo de algum jeito que você não... Só que você não está medindo, mas você de algum jeito compensou. Uma máscara que baseada em massa e com um resultado saudável por um catéter na altura da queda. Isso, ela vai de mais ou menos 3 até uns 8 de pico. Então, no pior contexto, que é respirando o volume, você puxa muito, com a boca aberta, ela cai com um pico de 3 e essa cai. Fechadinho, calmo, isso sobe com um pico de 6 a 8, então, assim, no fim, isso interfere. Mas esses estudos, você vê uma média do comportamento. Então, acho que você excluir, aí nós conectei. Esse estudo se aplica a pessoas que fecham bem a boca e não dá, sabe? Não sabe uma situação. Não, ela tem muito do técnico, né? Às vezes você olha para frente e fala, nossa, esse aqui vai super bem com a VNI. Coloca a VNI, o cara tolera, seu filho. Então, fala, quer tentar fazer o SUS? Ah, não, mas já que você falou, tem. Ele coloca, o cara fica, e vice-versa também. É o cara que já fala que é claustrofóbico, que aí para colocar o teste, uma porcaria. Aí você coloca a VNI, 2 horas depois o cara tá ótimo. E é muito de pessoa para pessoa. O nosso grau de certeza nesse terreno é baixo. Eu tendi a pensar antes que o Helmet mais com uma outra estratégia de VNI. Nariz, máscara, o face e o Helmet. Mas a monta de efeitos foi um pouco diferente nos estudos, né? Assim, o Helmet foi um pouco maior. Você acha que tem alguma diferença? Tem alguma diferença, assim? Eu acho que o Helmet, assim, onde eu acho que ele pode funcionar, 2 jeitos ele pode funcionar melhor do que, vamos dizer, uma máscara comum, um cateter nasal de alto fluxo. O primeiro isso sim, também na pandemia eu vi um pouco, e relatos de novo dos meus amigos lá em Fortaleza, é que você deixa o cara 10 dias no Helmet. Você não consegue deixar. Tolera, porque eles ficam, porque não aperta o nariz. Apesar de ser uma coisa bem louca, né? Você vai virar paciente e falar, a gente vai enfiar um plástico na sua cabeça. Eu acho bem louco. Bem louco. A pessoa deve ser respiratórias, vão pôr um plástico. Tudo que a sua mãe te ensinou desde pequenininho, pôr um plástico na sua cabeça. E dizem que o barulho é bem alto. E aí eles têm usado aqueles tampões de ouvido. Eu não sei como ia ser para mim. Eu não suporto aquele tampão de ouvido no avião nem por 5 minutos. Aquilo me machuca, eu não sei se ficaria. Mas eu ia ficar ouvindo o barulho mesmo, ficar meio surda. Mas eu acho que onde eu penso que ele pode funcionar melhor do que qualquer outra VNI? Se você usar ele como CPAP, não tem sincronia. Porque o que a gente também não se liga, acho que uma vantagem outra do CPAP é o seguinte: no CPAP, a válvula está sempre aberta. Está lá jogando 10 de CPAP, e o que você respirar, você vai ter que se acostumar. Você respira, quando você puxa o ar, vem, quando você solta o ar, sai. Quando você está no VNI com 2 níveis de pressão, principalmente nos ventiladores que não são exclusivos de VNI, mas também nesse, a válvula INS e a válvula ES abrem e fecham. Então, você pode ter a sincronia de disparo de ciclagem na VNI com 2 níveis, que pode jogar contra tudo que você estava ganhando com a ajuda inspiratória que você deu, o EPAP que você está dando, você perde porque o cara começa a fazer força para puxar quando o ar ainda não vem, força para soltar porque a válvula não abriu. Então, o CPAP não tem esse problema. Essa é uma das vantagens, acho que uma das coisas que também pode ter funcionado para o recovered. E a outra, então o capacete, ele em geral é CPAP. Eu acho que ele falou que tem um CPAP de 2 níveis, mas em geral ele é um CPAPão. E aí não tem a sincronia. Eu só fica lá respirando numa PIP meio alta, num banho de oxigênio em alta, né? Porque você contrai, você controla a FI desse capacete. Então, eu acho que o segredo e onde ele pode funcionar é isso. Ele é que nem o cateter nasal de alto fluxo, só que em alguns graus talvez mais tolerável ainda, porque não tem nenhuma coisa enfiada aqui. Se você tiver de boca aberta, tá tudo bem. Mas os outros desafios, não dá para comer, né? Ou você tem que tirar o capacete para comer. Você vai ter que... E é rolê por ir tirar esse capacete, né? Ainda que ele tem acho que ele tem um treco que ajusta aqui, né? Então você abre e tira meio rápido, mas mesmo assim deve ser bizarro. Imagina, você está ali pressurizado há 4 horas, aí alguém faz...
desliga, põe outro treco no seu rosto, põe... Mas eu acho que tem a chance de funcionar por esses dois mecanismos, eu penso. Tolerância a longo prazo e o fato de não ter assincronia nenhuma. Entendeu? Obrigada, gente. Eu já fechei meu Gmail.